Esse texto de Mateus, que nós não podemos servir a dois deuses, né? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, traz muito esse aspecto de muitos deuses na nossa vida. Nós aprendemos dentro do monoteísmo, né, na crença desse Deus único, da existência desse único Deus, que a gente passa a glorificar, a gente passa a se relacionar com ele de uma forma mais intensa. Contudo, apesar de hoje nós não reverenciarmos mais hoje a Júpiter, por exemplo, como os romanos faziam, né, a Afrodite, ou a vários outros deuses, a outras crenças, né, sem a um. Há várias outras crenças, né, a sem a um. Fechou? Então, como eu estava dizendo, né, a gente, apesar de não seguir a esses outros deuses, nós estabelecemos deuses aqui no mundo para nós. Porque se eu perguntar, né, para cada um de nós, quanto tempo você se dedicou para as coisas de Deus nessa semana que passou? Qual o tempo que você gastou dedicado a isso? E quanto tempo você gastou às suas várias outras prioridades? Eu não estou dizendo que nós precisamos deixar de viver as coisas do mundo, não é isso. Mas, quais são as minhas prioridades? Quem são os meus outros deuses? O Deus da vaidade? Eu não tive tempo de me dedicar para as coisas de Deus porque eu estava me cuidando demais? Eu não tive tempo de olhar para as coisas de Deus porque eu estava trabalhando demais? Eu não tive tempo, então eu vou estabelecendo vários outros deuses da minha vida. E esqueço de me relacionar, esqueço de ter esse tempo com o verdadeiro Deus que nós aprendemos. Sobretudo ao Deus que Jesus vem apresentar para nós. Mas olha que coisa legal dessa passagem. A gente não pode bestificar e a gente não pode dizer que o bem material, a condição financeira, ela é do mal. Ela não é do mal. Ela é do bem, se usada para o bem. Vamos lembrar que a lei do trabalho, a lei da evolução que nós temos, implícita em todos nós, impregnada em todos os nossos espíritos, é uma lei divina. Se não fosse por essa lei, nós ainda estaríamos lá dentro da caverna. Uga-buga. Nós ainda estaríamos comendo carne crua. Hoje tem gente que come, mas é por hobby, não mais por necessidade. A gente não teria caminhado, evoluído absolutamente nada se não fosse a lei do trabalho. Essa lei está no nosso evangelho, inclusive. Faz parte do nosso processo evolutivo. Nós precisamos, nós somos impulsionados por essa lei. É natural que lá nos primórdios, né, no tempo da caverna, a gente começou enfrentando grandes perigos. Depois nós começamos a aprender. Olha, por que eu vou enfrentar esse bicho desse tamanho se eu posso enfrentar bichos menores? Daqui a pouco eu aprendi que eu posso começar a cultivar esses bichinhos menores. Daqui a pouco, as mulheres, principalmente, começaram a observar, enquanto o homem saía para caça, começaram a observar que o passarinho comia aquela fruta. Daí ela colhia a fruta e dava para o marido. Se o marido não morresse, ela descobria que podia comer. Estou brincando, não fazia isso não. Isso não está no Evangelho. Isso não está no Evangelho. Ela experimentava a fruta e via, né, que não morria. E começou a cultivar aquela fruta, começou a pegar aquela sementinha, começou a plantar. Mas daqui a pouco tinha gente que não queria fazer isso. E o outro tinha os bichinhos lá que ele cuidava, tinha as plantinhas que ele plantava. É natural da humanidade que algumas pessoas façam mais e outras pessoas não sejam tão impulsionadas a fazer, a realizar as coisas.
E é de mérito dessa pessoa que faz mais ganhar, ter o seu lucro, ter a sua receita, né? E assim a gente foi caminhando. E isso, desde sempre, assim funciona a humanidade. Se nós pegarmos hoje toda a riqueza da humanidade e distribuirmos, isso é amplamente discutido. Se a gente pegar toda a riqueza que há no mundo hoje e distribuir entre todas as pessoas do planeta, nós não distribuiremos riqueza. Nós distribuiremos pobreza. Seremos todos pobres. E no momento seguinte, nós teremos várias pessoas que vão se sobressair e que voltarão a ser ricas, voltarão a ganhar condições melhores. Por que isso? Porque nós somos pessoas diferentes, temos intelecto diferente, temos experiências diferentes, temos ânimo diferente, temos uma série de condições diferentes, a não ser que o nosso ambiente, que o nosso planeta, numa determinada situação, não exija mais isso da gente, que é o que acontece em mundos mais elevados. Não há mais a necessidade do trabalho, porque nós não temos mais esse apego ao material, nós não temos mais necessidade de tudo aquilo que nós ainda temos aqui na Terra. Mas vamos lembrar que esse processo todo é um processo divino. Aquela pessoa que tem uma boa condição, se ele usar desse dinheiro, por exemplo, para investir, para abrir uma empresa, para abrir uma indústria, empregar um monte de gente, se ele for um empresário sério e justo, se ele fizer bem, né, a parte dele, se ele empregar as pessoas e honrar de forma ética com aquilo que cumpre a lei, né, não enganar os seus funcionários, não aproveitar da condição, né, menor dos seus funcionários, se ele for um bom empregador, está tudo certo, ele está gerando emprego, ele está gerando riqueza, ele está gerando bem. Vamos lembrar também que a nossa vida aqui, ela é uma cópia mal feita do que já existe no plano espiritual. Então, muitas das descobertas, muitas das coisas que acontecem aqui são programadas. As grandes descobertas que nós temos aqui no mundo já são realidade no mundo espiritual, e esse espírito vem com a incumbência de trazer isso para o nosso planeta. Faz parte do nosso processo de evolução. Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da forma de produção. Nós chegaremos no momento da humanidade, e eu falei, a gente já fala disso há mais ou menos uns 5 anos atrás, que a gente vai chegar no momento da humanidade em que será muito barato produzir, porque nós vamos usar inteligência artificial, porque nós vamos usar tecnologia para produzir. Produzir vai ser muito barato. Consequentemente, os produtos vão ser muito mais baratos do que eles são hoje. Eles não terão mais esse valor do custo produtivo. Se a gente evoluir enquanto humanidade, nós vamos parar de dar atenção para aquilo que é marca e grife. Daqui a pouquinho, as coisas custam quase nada. A gente vai passar por esse processo. Faz parte do nosso processo evolutivo. Só que, gente, vamos lá. Até esse processo acontecer, a riqueza ela é do bem, se ela é empregada para o bem. Se você usa o recurso para o bem, isso faz mal? Ah, ele é mal porque ele é um cara rico e ele tem uma indústria e ele emprega 5.000 pessoas e ele ganha muito dinheiro e porque ele ganha muito dinheiro ele é do mal? Não. Faz parte do processo, do risco e tudo mais, ele está gerando riqueza. Então, usar desse dinheiro é sempre do bem, se eu uso ele para o bem. O que o Evangelho está dizendo para nós? Que normalmente, vocês vão ouvir dizer dentro da doutrina espírita, que uma das provas mais difíceis que existe nessa vida é a prova da riqueza. Por quê? Porque como é que você faz para não se perder? Como é que, tendo uma condição material extremamente diferenciada, você não se perde? Você não usa isso para o supérfluo. Você mantém a sua vida de uma forma simples. Você continua convivendo com as pessoas de forma humilde. Isso não sobe para a sua cabeça. Mais do que isso, você não passa a reverenciar esse dinheiro. Você não passa a quase que glorificar o dinheiro ao invés de glorificar a Deus.
cultuar esse dinheiro, guardar esse dinheiro. E aí você cria uma fome da posse, do ter, e não mais do ser. Isso está errado. Isso não pode ser assim. E o que o Evangelho está trazendo para nós é isso. Olha, quando você olha para esse dinheiro na sua mão, pensa quantas coisas ele já fez. Pensa na pessoa doente, frase do nosso Evangelho, pensa na pessoa doente que usou dessa mesma nota que está na tua mão, aqui hoje não fala mais nota, né? Hoje é tudo digital, né? Mas pensa na nota, na moeda que está na sua mão, e pensa que ela já foi usada por alguém para comprar um remédio. E que foi extremamente sacrificante para ele poder juntar aquele dinheirinho para comprar aquele remédio para a dor que ele estava sentindo. Pensa que uma mãe lutou muito para ganhar aquela moeda, aquele dinheiro, para poder alimentar o seu filho, para poder dar um leite para ele, para poder comprar um suplemento para o filho dela. E ela usou aquela mesma moeda que hoje está guardada dentro do seu bolso, está guardada dentro do seu cofrinho, né? Aquela nota que você está guardando na sua conta, que vai passar por muitas situações muito difíceis e que você muitas vezes nem se dá conta disso. Para você é só mais uma. Para você é um patrimônio que você está acumulando. E você está preocupado com o ter. Porque, vamos perceber o seguinte, quando você observa uma pessoa e a pessoa chama a atenção, uma pessoa que está passando na sua frente, homem ou mulher, tanto faz. A pessoa está passando na sua frente e a pessoa chama a atenção. Você começa a conversar com a pessoa e essa pessoa chama a tua atenção. Ela chama a tua atenção por quê? Normalmente, pela forma como ela está vestida, que ela está bem arrumada. Normalmente pelo carro que ela chegou com um carro, que será que ela está fazendo que ela tem esse carro? Né? Normalmente pela joia que ela tem, normalmente pela condição que ela tem. Normalmente está relacionado a uma posse. Normalmente o que chama a atenção da gente em outras pessoas, né? O famoso olho gordo, nós não temos, estou falando das outras pessoas, estou falando de outros seres, né? É sempre em relação ao material. Dificilmente você conversa com uma pessoa e você sai dessa conversa dizendo o seguinte: nossa, que pessoa do bem, que paz. Eu queria tanto ser essa pessoa, eu queria tanto ser essa pessoa, eu queria ser desse jeito. Dificilmente a gente fala isso. Dificilmente a nossa observação é nesse sentido. Hoje talvez a gente até tenha vergonha de falar assim, mas eu queria tanto ter uma coisa igual a dele, né? Ter aquilo, ter aquele outro. A gente já não fala. Mas se alguém do nosso relacionamento, que a gente sabe que tem a mesma condição, daqui a pouco aparece numa condição diferente, você vai assim, mas o que está fazendo? O que será que aconteceu? Deve estar roubando, deve estar mexendo com tóxico. Coisa boa não deve ser. Daqui a pouco vocês vão ver a Polícia Federal batendo aí na porta, né? Porque a gente tem esse olhar muito crítico pela condição da posse, a gente está sempre olhando, e isso é um desejar do outro, né? Por que não é comigo? Por que eu não tenho essa condição? E isso, gente, é cultuar a posse. Dificilmente, o meu comentário é no sentido, eu queria tanto ser igual aquele meu irmão tal. Eu queria ter tanto aquele equilíbrio que ele tem. Eu queria tanto ter aquele comportamento que ele tem. Dificilmente é nesse sentido. Porque a gente está servindo a esses dois deuses. A gente serve a um Deus, que é um Deus da matéria. A gente guarda esse dinheiro e eu vivo uma vida, eu já falei isso aqui. Eu vivo uma vida inteira desesperado em ganhar um dinheiro para pagar um boleto. E a vida é inteira assim. Quando eu começo a minha profissão, eu estou passando por isso em casa agora, meu filho está no primeiro emprego dele, e eu vejo, já nasce torto, gente, não tem jeito. Os primeiros salarinhos já foi, já parcelou um tênis, já começou a pagar boleto, já...
fazendo estágio e já começou no boleto. Eu já falei, filho, fica tranquilo que é o resto da vida assim. É pro resto da vida, né? Então, a gente passa uma vida inteira fazendo isso, gente, como se esse fosse o propósito nosso. A gente se desgasta uma vida inteira, trabalha demais, se dedica demais. Quantas pessoas, ao se aposentarem, não tem lá o seu infarto, não passa mal, não tem um problema? Pelo tanto que se dedicou a vida inteira porque precisava ter a posse, porque precisava conquistar a casa, porque precisava conquistar o carro, porque tinha que deixar herança para os filhos, porque tinha que... E acaba com a vida. Não aproveita nada da vida. Não observa as coisas que são lindas, que podem ser vividas, que normalmente são de graça. As coisas mais impressionantes, as suas melhores memórias, as coisas mais impactantes da sua vida, possivelmente não custaram nada. O lugar mais bonito que você viu estava pronto. Então, gente, a gente vive uma vida inteira dedicado ao material. E eu não estou dizendo que tem que ser assim, porque, de novo, lei do trabalho. Mas isso não pode tomar conta da minha vida. Perder a paciência. Né? Às vezes eu escuto assim de alguns trabalhadores. Ah, então hoje eu não vou para o centro porque eu tenho que bater a meta. Cara, se você está dependendo de bater a meta no último mês, no último dia do mês, e você não vai vir rezar, você tinha que vir rezar para o mês que vem não ser assim. Você já fez tudo errado. O último dia já não é dia para estar correndo atrás disso. Você está desorganizado, se organiza melhor. E a gente vive isso. Eu perco a minha paz, eu chego com um problema material, eu chego com um problema de alguma coisa que aconteceu comigo na rua, e eu entro para dentro de casa e eu levo aquele problema comigo. O problema é que tinha que ficar lá fora. O problema é da rua, é do trampo, é das coisas que tem lá fora. Ficou lá fora, acabou. Chega aqui para dentro de casa, eu vou resolver ele agora? Não. Vai adiantar ficar com a dor de cabeça? Não. Vai resolver alguma coisa a sua impaciência, o seu nervosismo, a sua agitação? Vai resolver? Porque se for resolver, eu sempre falo isso, se for resolver, me avisa que eu fico nervoso junto com você. Pega na tua mão, nós vamos ficar nervosos juntos. Vai ajudar a resolver. Mas vocês já viram alguém que resolveu alguma coisa porque ficou muito nervoso, e aí de tanto que eu fiquei nervoso, a coisa de repente resolveu? Já ouviram falar disso, não? Por quê? Porque não existe. Então por que você está achando que a tua condição vai resolver com o nervoso? Não vai. E eu vou dar um exemplo meu aqui para vocês. Final de ano, eu em casa, com a minha família, esperando para dar a meia-noite lá dos fogos. Todo mundo resolveu que queria ver os fogos de perto da roda gigante. E eu moro aqui no centro. Eu falei, gente, mas tá tão fácil, eu tô aqui a 2 quadras do negócio, nós só vamos descer, vamos ali na areia, o fogo daqui é o mesmo fogo de lá. Nós vamos ver daqui, a roda gigante vai dar para ver daqui. Não, nós temos que ver a contagem. Vamos. Eu não quis ser o estraga-prazer. Fui. Cheguei lá, fui estacionar, não tinha vaga. Estacionei num terreno vazio. E aí o pessoal dando com a mão assim, põe aqui, põe ali e tal. Eu fui estacionando. Daqui a pouco passei com o carro, fez assim, brau. Tinha uma pedra do tamanho do mundo. E meu carro passou por cima da pedra. Daí o cara falou assim, não, volta. E eu nem pensei, engatei a ré e vrão, de novo para trás. E meu para-choque ficou no meu carro. O para-choque caiu lá no chão, desconectou tudo os negócios do para-choque, meu para-choque caiu. Resultado. Eu fiquei enlouquecido, porque olha o jeito que eu estou começando meu ano. Não, esse ano vai ser uma desgraça, porque olha só que coisa terrível, que não sei o que, isso é um sinal, isso não sei o que. Olha só, quanto que eu vou gastar agora nesse para-choque, como é que vai ser, como é que não vai ser e tal. Vamos lá, parei, rabugentando, larguei o carro lá, parei rabugentando, fiquei rabugentando, estourou os fogos, voltei para lá, peguei meu para-choque, fui segurando o para-choque pro lado de fora da janela, voltei para casa com o para-choque na mão, falei, meu Deus do céu, olha que situação, que absurdo, né? Imagina, eu vou chegar no dia 2 para fazer o orçamento, eu não sei nem quanto que vai dar esse para-choque. Daí eu vim aqui na frente,
negócio de funilaria que tem aqui. Cheguei ali no Edson, falei, ô Edson, dá uma olhada para mim nesse para-choque, cara, pelo amor de Deus, vê o que você consegue fazer, já preparado assim para tomar um coice, né? Ele falou assim, Ricardo, não, isso aqui tá tranquilo, é só encaixar e engatar os fiozinhos aqui, R$ 100 eu resolvo para você. Eu estraguei uma noite inteira, rabugentei, praguejei, xinguei todo mundo que fez eu ir lá assistir o negócio perto da roda gigante, estraguei a virada dos fogos de todo mundo, entende? Que apego que é esse? Não é? Então, estou falando para vocês, foi agora, né? Não faz 5 meses. Estou tentando, mas é difícil. É difícil. Então, assim, para a gente observar que isso é de todo mundo. Quantas pessoas a gente recebe aqui, veio na casa espírita, por quê? Não, eu devo estar com alguma coisa. Por quê? Não, foi atravessar a rua, o motoqueiro bateu no meu carro. Não, filha. Você tem que olhar o sinal e as placas. Não tem nada a ver com o espiritual. Não misture as coisas. Não misture Deus com espiritual com coisa. É porque devem ter feito alguma coisa porque bateram no meu carro. É a terceira vez, então presta mais atenção. Dirija melhor, anda mais devagar, mais atento. Saia do celular. Não vamos misturar as coisas. Mas não vamos deixar de seguir a Deus. Porque daí eu também posso dizer o seguinte: não, Ricardo, mas eu sou, então, uma pessoa do bem, eu sou um empresário, eu não tenho uma condição muito grande, mas eu tenho lá meus funcionários, eu pago tudo certinho, eu não pago salário por dentro, comissão por fora, porque isso não é de Deus, eu não sonego imposto do cara, porque isso não é de Deus, né? Eu faço as coisas como elas têm que ser feitas, porque ninguém pediu para eu ser empresário. Ninguém me forçou a ser empresário. Mas não tem como ser empresário no Brasil. Não seja, arruma um emprego. Tu quer ser empresário? Então seja empresário. Pague seus impostos, faça as coisas certinhas, registra todos os funcionários, paga tudo bonitinho, cumpre com aquilo que tem que ser o certo. Mas eu estou fazendo as coisas que eu não estou dando certo na minha vida. Está fazendo certo? Plantio e colheita, ação e reação. Né? É simples como isso. Então, são decisões difíceis de serem tomadas, mas é simples como isso. Vamos lá, estou fazendo tudo certo, estou gerando emprego, tenho lá meus 5 funcionários, tenho lá meus 10 funcionários trabalhando para mim. Só que daí isso está me tomando demais o tempo e eu não consigo ter tempo para Deus na minha vida. Não justifica. A gente precisa saber seguir as coisas de Deus, porque Ele é o farol. É o Evangelho que vai apontar para a gente a direção certa, que vai mudar o nosso hábito, a nossa forma de fazer as coisas, a nossa forma de tratar alguém, de se relacionar com as pessoas. Que a minha riqueza, que a minha condição não seja uma condição de avareza, onde eu queira guardar, guardar, guardar. Por quê? Porque eu preciso ter, porque minha conta, eu preciso ver, minha conta está... Eu só vou estar confortável quando minha conta tiver tanto. Aí quando ela tiver tanto, você não vai estar mais confortável, porque você vai querer 2x, depois você vai querer 3x, depois você vai querer 4x. E isso vai tomar conta de você. E você vai passar a cultuar uma posse material. E esse é o problema do dinheiro. Só esse. Tem problema ter dinheiro? Nenhum. O que você está fazendo com ele? Se você está fazendo bem, se você está gerando emprego, se você está doando, se um pouco daquilo que você ganha, você não precisa doar na AME, não. Tem muita gente que precisa mais do que a AME. Vai em lugares que as pessoas verdadeiramente precisam. E faça isso. Não precisa passar por nenhuma instituição. É lógico que passar por uma instituição é mais fácil, né? Recentemente, nós inventamos uma coisa, né, que é a compra do carbono. Em vez de eu emitir menos poluição, eu compro carbono. Eu compro árvores plantadas em algum lugar do planeta, como uma forma de eu me sentir melhor pela poluição que eu estou gerando para o planeta. Nossa, que bem que isso faz. Então, é a mesma coisa. Eu pego o meu dinheiro, eu compro, né? Eu dou para algum lugar para comprar um pouco, para aliviar um pouco da forma como eu vivo. Não. Eu tenho que fazer o bem. Essa minha condição tem que ser favorável, tem que ser bem, o bem para alguém.
Não tem problema ela me beneficiar. Não tem problema nenhum eu ser beneficiado com o fruto do meu trabalho. É justo. Tem mérito. A lei de Deus é uma lei de mérito. A gente evolui conforme o nosso mérito. O que é o mérito? É o merecer. Se eu mereço coisas boas, se eu faço coisas boas, eu mereço coisas boas. Se eu faço coisas ruins ou se eu não faço coisas boas, eu mereço coisas ruins. É o mérito? Qual é o meu mérito? Se eu tenho mérito no que eu estou fazendo, no trabalho que eu estou fazendo, gente, coisa mais normal do mundo, você vai ganhar. E é justo que você ganhe. De novo, é justo que você ganhe. Lei do trabalho, lei divina, está tudo certo. Evolução do nosso planeta. As coisas só aconteceram por conta dessa lei. Mas o que nós temos que tomar cuidado é como eu estou ocupando a minha cabeça com isso. Que tanto isso está tomando conta da tua vida. Você tem tempo para as coisas lindas da vida? Você falou com o teu pai, com a tua mãe essa semana? Ou você ligou para o teu filho, que está morando longe com a esposa, para a tua filha, que está morando longe com a esposa? Você teve um tempo de ligar para aquele amigo que está sumido, que faz tempo que não interage com você? Para aquele amigo que você soube que estava doente? Você foi visitar ele? Você está olhando para essas coisas? Ou você não teve tempo? Se você não teve tempo, a resposta é que você não está olhando para essas coisas. E como é que eu faço para encaixar isso na minha vida, Ricardo? Simples assim. Para e vai e faz. Não vai mudar nada. Nada vai mudar. Se você não for hoje à tarde para a empresa, o mundo não vai acabar. Se você dedicar, olha, amanhã eu vou sair às 4 horas da tarde e vou lá fazer aquela visita para aquele meu irmão, para aquele meu brother que está precisando muito de ajuda. Eu vou lá sentar com ele, tomar um café e bater um papo. Fiquei sabendo que aquela minha amiga está passando por tal situação. Você não quer vir aqui tomar um café comigo? Ó, eu estou aqui em tal lugar, senta lá, toma um café. Mas eu vou sair às 4 horas da tarde, sai às 6, em vez de ir para casa e ficar naquela fila da Terceira Avenida ou da Avenida dos Estados. Para em algum lugar, toma um suco, conversa com a pessoa. Você vai chegar uma hora depois, mas você vai fazer um bem danado. Agora, se eu não estou prestando atenção nisso, se eu não tenho como encaixar isso na minha vida, eu preciso rever. Porque eu estou dando valor para as coisas que são perecíveis. Estou dando valor para a coisa que acaba. E eu tenho que dar valor para aquilo que é imperecível. Que não tem traça que come. Que não acaba. Essas coisas são coisas valiosas. São coisas para as quais eu preciso olhar. Preciso gastar o meu tempo, a minha energia. E são coisas que me alimentam. Ele fala no final do texto, olha, e você acha que você está fazendo bem para alguém, mas na verdade você está fazendo bem para você mesmo. Quanta gratidão de um irmão por você ter parado um momento da tua vida para você ouvir ele. E às vezes até vai discordar dele na conversa que você vai ter com ele. Vai falar assim, não, você está errado. Mas você vai parar para ouvir, vai dar aquele abraço no final da conversa e vai embora para sua casa igual. Vai chegar um pouquinho depois. Só que você pode ter mudado o dia daquela pessoa. Você pode ter dado um gatilho para ela fazer um monte de coisa diferente. Sabe? Quantas vezes a gente atende uma ligação de um pai e de uma mãe? Ai, mãe, Ai, mãe, é que eu tô corrido aqui, tô com reunião e tal, depois eu te ligo, tá? Por que você faz isso? Por que a gente faz isso? Ai, tá corrido agora não posso falar com você, depois eu te retorno. Sério? E se ela não tiver lá a hora que você retornar? Uma hora ela não vai estar. E você vai querer ligar.
e não vai ser mais possível falar. Isso tem valor. Isso é servir a Deus. Isso é prestar atenção nas coisas que são realmente válidas. Se a tua vida está te consumindo, a tua vida está tomando conta de todo o tempo que você tem, e você está apurrinhado porque você não dá mais conta, eu estou estressado, tem muita coisa para fazer. Você já acorda pensando, tenho muita coisa para fazer. Reveja. Reavalia. Não pode ser assim. Você não veio para cá para isso. Gente, para finalizar, pensa. O ser, que é a suprema inteligência do universo, que criou tudo que você conhece. Ele criou você, ele te deu a possibilidade de várias existências para você voltar e fazer diferente em cada vez que você viesse, para que você pudesse aprender. Ele falou, olha, você pode voltar lá e ter quantas vidas forem necessárias. Você é eterno. E aí ele mandou você para cá. Será que o objetivo dele era que a gente pagasse conta? Só isso. Olhe para a sua vida. Esse é o objetivo da sua vida? Trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta? Se esse é o objetivo da minha vida, eu preciso rever. Está tudo muito errado. Não que eu não possa trabalhar e pagar minhas contas. Pelo contrário, eu devo trabalhar e devo pagar minhas contas. Mas o que mais? Essa é a parte talvez menos importante. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Uma última historinha. Eu trabalho no segmento de tecnologia. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software. Então, eu só trabalho com molecada. Tipo, eu sou o ancião da minha empresa. No auge dos meus 48 anos de idade, tipo, eu sou o velho do Rio, né? Eu sou o velho da minha empresa. Mas velho, velho. Só molecada. E é impressionante como eu me deparo com coisas, por exemplo, recentemente, eu contratei uma pessoa, que ele tinha um emprego muito bom em Curitiba, e ele se desligou do emprego e veio para cá. Eu entrevistei, contratei, e eu perguntei para ele, por que você se desligou do emprego? Ele falou assim, porque eu tinha um objetivo que aos 20 anos de idade eu ia morar numa cidade que tinha praia. Eu falei, isso na minha cabeça me soou o seguinte, não, isso é falta de comprometimento. Pelo amor de Deus, o cara vai largar o emprego para trás, vai largar tudo para trás e vai vir para cá só porque ele quer morar na praia? E aí ele me respondeu, sim, porque emprego tem em todos os lugares. Mas o que eu vou viver aqui, eu não vou viver lá. E eu estou preocupado com o que eu vou viver aqui. O emprego eu vou arrumar. A cabeça já é diferente. Eu converso com várias pessoas que trabalham comigo e tem funcionários que entram quando na entrevista, que você está conversando com ele, ele fala assim, ó, quero muito trabalhar na sua empresa, gostei do ambiente, quero trabalhar com tecnologia, tudo certo, só que eu tenho que deixar alinhado com você o seguinte, eu tenho um planejamento na minha vida que daqui 2 anos eu vou morar fora. Eu falei, tá, mas e se você estiver bem aqui, estiver ganhando bem, tá subindo um cargo de supervisão, tiver uma posição legal na empresa, não sei o quê, não importa. Daqui 2 anos eu quero ter a experiência de morar fora, eu vou morar fora. Ele está mais preocupado com o quê? A experiência que ele vai ter. E quanto custa essa experiência que ele vai ter? Não tem preço que paga. Quanto que ele ganharia na empresa? Não importa. Se eu pagasse o dobro, não importa. Porque a experiência, a vivência que ele vai ter, eu jamais vou conseguir dar para ele. Então, de novo, ele não está preocupado porque ele vai arrumar o que fazer lá.
E eu vou arrumar uma pessoa para colocar ele aqui. E ele já entendeu isso. E eu estou lutando para tentar entender. Por quê? Porque é outra forma de ver. A gurizada que vem aí agora já vem de um jeito diferente. Já não tem esse apego. Nós, né, as pessoas com um pouquinho mais de idade, primeiro lugar era o trabalho. Primeiro lugar era o trabalho, depois a família. Depois o resto. Mas por quê? Porque o trabalho é o que me dava condições de poder ter a família, de poder custear a família, de poder... Sempre foi assim. Então, era um negócio impensável, né? O trabalho foi sempre uma coisa que era o primeiro lugar. E isso faz parte muito desse processo que a gente tem, de construção, de características, de crenças que nós criamos em nós. De novo, gente, o Ricardo não está dizendo que o trabalho não é importante. O que eu estou dizendo é, que lugar que você está colocando isso na sua vida? Você trabalha uma semana inteirinha, de segunda a sábado, chega sábado à tarde, você está quebrado, aí você vai descansar, aí teu domingo é uma monotonia, chega no final do domingo você pensa, ai, não acredito que amanhã já é segunda e eu tenho que trabalhar. Está tudo errado. Se a segunda não tiver esse peso, se esse trabalho não tiver essa importância toda, se ele não ocupar um tempo tão precioso da sua vida, e você conseguir ter outros momentos de felicidade que não sejam tão pesados, você não vai pensar, ah, não acredito que amanhã, segunda-feira, eu já tenho que trabalhar de novo. Por quê? Porque amanhã é mais um dia. E eu vou trabalhar até às 6 horas da tarde, depois das 6 horas da tarde eu vou fazer mais um monte de coisa até às 10. Vou falar com um monte de gente, vou fazer um monte de coisa. E assim vai ser minha semana inteira. E quando chegar no final de semana, eu não estou tão cansado. Porque eu não estou escravo daquilo que eu estou fazendo. Aquilo não tomou a minha semana inteira. Eu consegui me relacionar melhor durante a semana. Não estou dizendo que a gente vai ser irresponsável, não. Nada disso. Tudo muito responsável, tudo muito ético, tudo muito certo. Mas esse peso, quem coloca sobre a gente, é a gente. Ninguém coloca esse peso. Olha, eu estou confiando essa responsabilidade de fazer isso aqui, Pedro, estou confiando a você. Porque eu sei que você é um cara responsável. Nossa, o Pedro já sai daqui com as pernas assim, já com os pesos nas costas, assim. Putz, ele falou que eu sou responsável, agora não posso fazer errado, tem que dar certo, não sei o quê. Ele é responsável, vai lá e vai fazer igual. Só que sem o peso. Sem carregar essa culpa toda. Sem esse medo todo do que pode acontecer com você. Faça certo. É simples, faça certo. Você vai fazer do mesmo jeito. Sem o peso. Sem a lamentação. Sem cultuar o seu trabalho. Você pergunta para as pessoas, quem é você? Ah, eu sou o professor. Ah, eu sou o advogado. Ah, eu sou o médico. Não, não. Eu já venho falando isso há algumas semanas. Quem é você? Quem é você? Quem é você que está aí dentro? Esse espírito aí que está aí dentro aí. Quem é você? Que não é médico. Que não é advogado. Que não é professor. Que não é comerciante. Você. Olha para você, presta atenção em você. Veja as coisas belas que você pode viver. Olha os amores da sua vida. Olha seus amigos. Quanto tempo faz que você não dá atenção para os seus amigos? Ainda tem aqueles chatos que você liga e fala assim, nossa, achou que eu tinha morrido? Né? Nunca mais me ligou? Não, tá, eu nunca mais liguei, daí eu ligo e você me fala isso. Né? Gente, viva as coisas que são massa de serem vividas. Olha para as coisas de Deus na sua vida. Tenha um tempo para Deus na sua vida. Isso muda tudo. Você não tem tempo para Deus? Que pena. Ah, Ricardo, mas eu venho aqui no centro. Não é disso que eu estou falando. Um tempo com Deus é um tempo você e Deus. Sem interlocutor, sem intermediário. Você e Deus. Você tem um tempo você e Deus? Um momento que você para, seja onde for, e você para e olha para o alto, ou se você se concentra
E é um tempo teu com Ele. Ou você não tem tempo para isso? Entende? Comece a ter um tempo com Deus. Reserva um minutinho. 5 minutos com Deus. Vocês vão ver. Só que não fica marcando no relógio. Para onde você for parar e marca assim, ó, eu quero que desperte em 5 minutos. Vocês vão ver o tamanho que é 5 minutos. É tempo 5 minutos, gente. 5 minutos é tempo demais para você conversar com Deus. Vai acabar todas as bobeiras que você tinha para falar para Ele. Aí você vai começar a ficar em silêncio. Tá, e agora, o que eu falo para Ele? E aí você vai começar a escutar Ele. Em 5 minutos. Você tem 5 minutos para Deus na sua vida? Faça isso. Né? Não é começar a falar com Deus e começar, nossa, mas não passou nem um minuto ainda. Não, põe o reloginho para despertar, porque senão você vai ficar. Vai conversar, falar, ouvir, vai olhar e falar assim, nossa, ainda falta 10 para completar um minuto. Marca um tempinho ali. Quando eu despertar, fala assim, nossa, acabou. Nessa fase você já vai estar escutando, você já vai estar prestando atenção. Tenha esse tempo. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Você pode fazer todas as coisas que você precisa fazer nesse mundo, mas elas não podem te possuir. Elas não podem tomar conta da sua vida. As coisas daqui são daqui. Já falei outras vezes. Nós chegamos nesse mundo num corpo pelado. E nós vamos sair desse mundo e nem o corpo pelado nós vamos levar. Até o corpinho vai ficar aqui. Não vai levar nada desse mundo. A única coisa que você vai levar desse mundo foi aquele abraço daquele amigo, foi o beijo naquela mãe, foi o tempo no telefone, a mãezinha repetindo pela 32ª vez a mesma história. Você fala, mãe, pois é, mãe, e ouve. E guarda essa voz no seu coração, porque um dia você vai querer ouvir de novo. E ela não vai estar do outro lado do telefone. Momentos preciosos que não custa nada. Valorizem isso na vida de vocês. Amém, Jesus? Amém.